Alô! Mais uma vez pulando a cerca com vocês. Dia 16 de julho de 2010. Pulando a cerca é um programa totalmente inusitado. Não tem pauta, não tem roteiro, não tem censura. Pode falar o que quiser. E o apresentador desse programa também é uma pessoa inusitada. Se é que uma pessoa pode ser inusitada. Eu, Daniel Chutoriansky, apresentador do programa. Maurício, coloca o apresentador. Isso! Pulando a Cerca, um programa para todo o Brasil. O apresentador do programa, também sou uma pessoa inusitada. Tive AVC, olha lá, AVC, acidente vascular cerebral ou derrame, que é a doença que mais mata no Brasil. Você sabia? 250 mil pessoas morrem por ano de AVC e 1 milhão de pessoas ficam sequeladas. Eles ficam invisíveis para o Brasil. E apesar disso, eu sou o apresentador inusitado que continuo no ar, só numa televisão pública que pertence ao Brasil, que eu poderia estar no ar sem nenhum problema. Não é nenhum problema. E pular cerca é superar os obstáculos, dar visibilidade. Pular cerca não é a sacanagem que você imagina. Todo mundo imagina, não, dar visibilidade. E pular cerca por cima, por baixo, pelo meio, é uma coisa fantástica. Pular cerca, a gente vê do outro lado. O muro é mais difícil, a gente tem dificuldade de ver. Então, pulando a cerca, pulou a cerca, é circo, não, é vida. O programa Pulando a Cerca, tudo dá certo ou tudo dá errado, como a vida. Então, como a vida, vamos sempre chamar, sempre convidar uma pessoa que tem uma representação para o Brasil. Sempre um brasileiro que tem uma expressão nacional. Não é o professor, o doutor, é também, mas é a pessoa que pula a cerca. Então, o nosso convidado de hoje é o simpaticíssimo, o seríssimo, o que é? Pensando, o que tem mais? Simpaticíssimo, mobilizadíssimo, tesudíssimo, gostosíssimo. Que mais? Conservadíssimo. Vem aqui pular cerca. Vem aqui pula a cerca. A cerca não existe na cabeça. Senta aqui. Bom dia. Bom dia. Isso. Olha só, o confirmadíssimo, mobilizadíssimo, seríssimo, José Plácido, presidente da FANIT, Federação da Associação de Moradores de Niterói. O grande Plácido. Plácido, tá tranquilo? Tranquilo. Veio xixi? Já. Fez xixi? Fez, já. Então tá bom. Então tá tudo legal.
Ô Prazo, quantos anos você tem? Doutor Daniel, eu tenho 68 anos. Eu sou de 1941. Ouça aí. 1º de setembro de 41. Tá novinho, 68 anos. Sabe quantos anos eu tenho? 95. 95. É um garotinho. Então o senhor está de parabéns, né? Que chega aos 95 anos. É o garotinho. O 68 é garotinho. E nasceu aonde? Eu nasci no município paupérrimo, lá na Paraíba, chamado Araçagi. Araçagi? Fica no agreste paraibano. E como é que foi essa história de a infância em Araçagi? Olha, lá na época em que eu nasci, não havia infância, né? Você, quer dizer, passaria de criança direto para adulto, não tinha adolescência. Aos 7 anos de idade, a primeira escola que eu frequentei foi em uma enxada. Meu pai me passou uma enxadinha e eu trabalhava com outras pessoas lá no campo. E aos 13 anos, meu pai me encaminhou para vender aquilo que nós produzíamos no interior, lá no sítio. E aquilo saía do produtor ao consumidor, e meu pai não vendia atravessador, vendia direto ao consumidor. E a produção era o quê? Que nós produzimos lá? Nós produzíamos milho, feijão, inhame, lá chama cará, abacaxi, cana-de-açúcar, a mandioca, fazia farinha de E quantas pessoas? Você, o pai... Lá na minha família nós somos 7 irmãos. E meu pai e minha mãe eram 9, né? Mas meu pai trabalhava com outras pessoas. Ele pagava outras pessoas para trabalhar na roça dele. Então, sempre tinha uma média de 5, 6 pessoas diariamente trabalhando com ele. Então sempre na enxada. Na enxada. E era duro, né? Duro. Mas a gente gostava daquilo, né? Não tinha outra diversão não fosse a enxada. Só tinha diversão? A diversão era enxada. Mas como é que apesar do trabalho, da dureza, como é que a relação da família com 7 filhos, o pai e a mãe? Era uma vida dura. Como nós não tinha assim a ilusão da vida ainda, não conhecia outros ramos de vida, aquilo para nós era uma diversão, porque nós trabalhávamos de segunda a sábado na roça, e eu domingo é que vinha, às vezes no final da tarde, é que tinha uma diversãozinha ali, uma brincadeira na casa de um, na casa de outro, mas sempre foi nossa vivência, foi trabalhar na agricultura mesmo. Mas a família se dava bem? Se dava bem, se respeitavam, né? Havia harmonia, havia respeito. Naquela época, doutor Daniel, meu pai às vezes pegava dinheiro a juro, que chamava dinheiro emprestado, né? E ele me mandava pegar dinheiro a juro num cidadão que morava mais ou menos a distância de uns 50 quilômetros de onde a gente morava, para onde eu ia buscar esse dinheiro. Meu pai não mandava documento nenhum e mandava dizer assim: meu filho, você vai lá na casa do seu José Aranha e me traga 4 contos de réis. Era conto de réis daquela época, né? E eu chegava na casa desse cidadão, não levava documento nenhum, e ele pedia esse dinheiro a ele e mandava para meu pai. E meu pai só pagava esse dinheiro no final do ano. Às vezes no mês de abril, maio, e ele só iria pagar aquele dinheiro no final de dezembro, com aquilo que ele colhia. Ele plantava o algodão, na colheita do algodão, vendia aquele algodão para ele, e aí ele tirava as contas com ele. O prazo, esses 50 quilômetros, você ia de lombo, de burro? De animal, cavalo. Montado a cavalo. Que legal. Como é o nome do teu pai? Plácido Crispim Fortunato. E a mãe? Eulina Félix Crispim. E os nomes dos 7 anões? Era eu primeiro, José Plácido, depois tinha Crispim Plácido, Antônio Plácido, Maria da Glória Plácido, Manuel Plácido Crispim, Noêmia Plácido Crispim, Severina Plácido Crispim. Eram 7 irmãos. Todos eles Todos são vivos. Graças a Deus. Mas o nome tem tudo a ver com você. Eu conheço o Plácido há muito tempo. Ele sempre foi uma figura plácida. Plácido, tranquilo, plácido, legal. Então, e como é que foi? Não teve infância na enxada. E a adolescência? Adolescente passamos a ser adulto. Não... Toda a regalia, a criança e o adolescente, né? O estatuto da criança e do adolescente ele é muito bonito no papel,
A Lei 8.069 é uma maravilha no papel, mas na prática não funciona nada. Tudo aquilo que diz que é prioridade, a prioridade da criança ou adolescente, ela fica só lá no papel, lá no estatuto. É verdade. Hoje, nós temos aqui em Niterói 3 conselhos tutelares, mas as prerrogativas do conselho tutelar quase sempre fica lá no papel. Porque prioridade absoluta, a escola, lazer. A criança, às vezes, não tem nem comida em casa para comer. Tem muito aqui em Niterói, dentro do município de Niterói. Eu fui conselheiro tutelar 4 anos. No município de Niterói ainda tem crianças com 7, 8 anos de vida que não são registrados. Ainda tem em Niterói. Tem adulto com 15, 20 anos, aí já há 20 anos de idade, e que não são registrados. Pois é, e isso aqui em Niterói. Na região sul, leste. Mas, Prazo, como é que foi a vinda de Araçagi para o Rio? Olha, a minha chegada aqui foi uma ilusão. No ano de 61, eu tinha um colega que chamava-se Arnaud, e ele dizia que Copacabana era um lugar muito bonito, e aquilo foi me enfeitiçando, né, aquela história de Copacabana, e um certo dia eu disse, eu vou ao Rio de Janeiro também. E chegando no Rio de Janeiro, minha pretensão de chegar no Rio de Janeiro era passar 3 meses aqui e voltar para lá. Só que na minha vinda para cá, eu tive a infelicidade que a primeira carta que eu recebi, quando eu escrevi para meu pai, que naquela época não tinha essa questão de comunicação, telefone não existia, e principalmente lá no interior não havia quase nem rádio. A primeira carta que eu escrevi para meu pai, a resposta é que a minha mãe havia falecido. E dali eu fiquei muito triste, com muitos problemas pensativo e muitos problemas que poderiam estar ocorrendo. E eu tinha um companheiro, um colega meu, que chamava José Fernando Jales. E eu comunicando isso a ele me disse o seguinte: meu filho, você permaneça por aqui, porque seu pai vai casar novamente. E quase sempre a situação de madrasta é uma situação meio complicada. E naquilo eu fiquei um pouco preocupado, mas eu aceitei o conselho dele. E dali foi no mês de novembro. Chegando no mês de fevereiro, meu pai já estava namorando uma moça e logo a seguir se casaram. E dali em diante, mudou toda a minha trajetória de vida. Aí eu passei não ir naqueles 3 meses que eu pretendia voltar, não voltei. Fiquei 2 anos. No final de 2 anos, quando eu cheguei lá, meu pai já tinha 2 filhos com essa moça. Já havia 2 filhos com ela. E aí eu comecei a ver que as coisas estavam, dentro daquilo que ele havia me dito, as coisas estavam se encaixando. Porque meus irmãos já estavam insatisfeitos. Já não era, aquela união já não era perfeita, meus irmãos já tinham algumas insatisfações, e dali eu fiquei 20 dias na casa do meu pai, que eu fui de férias, teve umas férias de 20 dias, fiquei 20 dias na casa do meu pai. Quando voltei, nesses 20 dias, logo a seguir o irmão meu irmão abaixo de mim, veio atrás de mim também, e aí fomos chegando, hoje nós temos 6 irmãos aqui no Niterói. Somos 6, só tem um lá do Nordeste. E você, quando veio para o Rio, ficou 2 anos, trabalhava em quê? Eu trabalhava na construção civil. Comecei trabalhando na construção civil e trabalhei na construção civil, fui profissional da área de construção civil até 85. Em 85 eu trabalhava na Pinto de Almeida, posso falar? Pode. Trabalhava na Pinto de Almeida. Pode falar o que quiser, não tem censura. Aí sofri um acidente. Construindo uma casa minha num dia de domingo, eu estava arrumando um concreto para colocar uma laje, sofri um acidente com um vaso sanitário. E desse acidente me trouxe um transtorno na minha vida, que aí eu larguei o serviço, que eu não podia trabalhar, fiquei encostado no INSS, e desse encostamento fiquei incapaz de exercer a profissão de pedreiro. Eu trabalhava pedreiro e ladrilheiro, colocava azulejo, esses pisos, fazia essa situação de acabamento, fazia todas. E dali em diante eu não podia mais exercer a função, fiquei encostado e fui aposentado por invalidez. Hoje eu sou aposentado no INSS por invalidez. Em 85 eu sofri esse acidente. E o Prazo, então, já que nós estamos colocando essa história muito comum no Brasil, né? A vida do interior. E como é que você começou a articular o movimento comunitário? Como é que foi? Doutor Daniel, o movimento comunitário iniciou na minha vida quase pela imposição. Em 78, tinha um cidadão aqui em Niterói chamado Benoni Alencar. E havia
muitas ameaças de despejo e alguns confirmados. E lá onde eu morava, tinha uns companheiros meus que estavam sendo ameaçados de despejo, e numa conversa com o Benoni Alencar, ele me disse: Plácido, nós temos que criar a associação de moradores para evitar essa situação. Naquela época chamava centros comunitários. E eu digo: mas eu não tenho intenção de fazer isso. Mas as coisas iam forçando a gente a fazer isso. E em 78 nós tivemos algumas reuniões, criou-se algumas associações de moradores da região de Pendotiba, e logo a seguir se criou uma mini federação, chamava-se UNAMP. E quando criou-se a UNAMP, aí começou as ameaças de despejo, os despejos começaram a ser maior na região de Pendotiba. Partiu dali do Viradouro para cima, havia despejo quase todos os dias. E aqueles despejos eram um despejo assim, muito constrangedor. Às vezes o pouco que tinha, chegava um oficial de justiça com a polícia reforçando a eles, e aí pegava aquelas casinhas, botava no chão, tirava aquelas pessoas, jogava na rua. E com aquilo foi criando-se assim um impulso na população, mas já havia se criado essa regional chamada UNAMP. E em 83 eu vim de fato participar do movimento comunitário em 1983. Foi fundada a Associação de Moradores e Amigos do Cantagalo, Parque da Colina, e eu fui o primeiro presidente, fui o sócio fundador de número 13. Eu sou sócio fundador dessa associação, tenho o número 13 na minha 13 é legal, né? Matrícula, né? E passei a ser o primeiro presidente, e dali em diante nós começamos a trabalhar pelo desabrigado, pela questão, na época não era desabrigado, despejado, né? Naquela não tinha o desabrigo, era despejo. Era contra os despejos e contra a omissão do transporte coletivo. Nós havia naquela região uma empresa que, quando aquele ônibus quebrava, o passageiro teria que ir para casa a pés ou voltar do trabalho. Ele não chegava no trabalho, porque não tinha outro carro para dar sequência àquela viagem. E aquilo trouxe uma revolta. Nós chegamos na garagem dessa empresa, tivemos uma manifestação e tal, e dali em diante nós começamos a trabalhar na questão dos ônibus, a questão dos enguiçados, criou-se uma comissão dos enguiçados, e a comissão de posse de terra, que viemos fazer manifestações contra o governo estadual, contra o governo, até o governo municipal, que era omisso na questão dos despejos. Ele não ajudava. Na época era o Moreira Franco, né, o governo municipal que era Moreira Franco, e depois passou a ser o Valdenir de Bragança, sendo que de um período em diante o Valdenir de Bragança passou a nos atender, nos ouvir, e as coisas foram amenizando, e hoje, graças a Deus, quase que não há despejo. Mas meu início no movimento comunitário foi quase por uma imposição, nós não tínhamos pretensão. E naquela época que nós iniciamos, o movimento comunitário começou com muita força. Ele se mobilizava aqui mesmo, nesse prédio aqui. Nós tivemos muitas reuniões aqui noturnas, com 70, 80, 100 pessoas aqui, mobilizando para fazer manifestações contra o governo do Estado. Na época, o governador do Estado era já o Leonel de Moura Brizola, que chegou aí ao Largo da Batalha, e nós, no Largo da Batalha, colocamos 5.000 pessoas ali no Largo da Batalha, e o Leonel Brizola chegou lá, num carro de som, em cima de um trio elétrico, para falar para essas 5.000 pessoas que não haveria mais os despejos. E naquela época, ele fez um decreto de desapropriação, talvez o maior de perímetro urbano do Brasil. Era 5.000 famílias, para ser beneficiado de 5.000 famílias. Só que no decorrer dos tempos, essas coisas foram passando, tivemos alguns avanços e depois alguns retrocessos. No final do governo Antônio Garotinho, ele deixou como sucessor dele a Benedita da Silva. E naquele momento a Benedita da Silva teve um ato muito constrangedor para todas aquelas pessoas que moram naquela região, devolvendo a então posse de terra que o Estado estava habilitado na posse da terra, na emissão de posse de terra, ela devolvia para os espólitos, lá no Superior Tribunal Federal em Brasília. Então, no NEPU nós tivemos muitas reuniões, tivemos muitas parceria com a Regina Benestein, né? Tivemos algumas idas do próprio reitor, o doutor José Romeu Martins, nas nossas reuniões, e nós avançamos até. E a fundação da FANIT? A fundação da FANIT se deu nos anos de 83 também, já em 83, em 7 de agosto de 83, porque aí quando se criou
essa UNAMP, a UNAMP se tornava pequena para atender às ansiedades do movimento social da época. Então, nós resolvemos aqui no SESC criar a FAMINIT. A FAMINIT foi criada no SESC, ela criou-se no SESC, ela teve durante muitos anos no SESC e teve muitas lutas, muitas idas a Brasília até também, muitas manifestações indo a Brasília. Mas o nascedor da FAMINIT foi no SESC nos anos de 83, 7 de agosto de 83. Portanto, a FAMINIT vai fazer 27 anos agora, em 7 de agosto de 2010. Verdade, eu participei disso, você sabe. Todo mundo, graças ao Mário... Eugênio Lopes. Não, o Ineco. Marineco, lá do SESC. Assistente social do SESC, que deu uma força tremenda. Exato. E falando da questão do nascedor da FAMINIT, a FAMINIT teve alguns presidentes. O primeiro presidente da FAMINIT foi uma mulher, Dona Edith Thompson de Mello. Isso. Depois, o segundo presidente foi Antônio Luzia Jacob, né? Antônio Luzia Jacob foi eleito em 2 mandatos, ele tirou um mandato completo, e o segundo mandato eu era o vice dele. Aí ele foi convidado pelo Jorge Roberto Silveira para ser o coordenador de assuntos comunitários da prefeitura, e naquele momento ele teve uma eleição junto à diretoria da FAMINIT e o conselho de representante, para ele vir ser o coordenador. Aí eu assumi o resto do mandato dele. E dali eu fui eleito por mais 2 mandatos, tirei 2 mandatos. Depois eu passei para José Alves dos Santos, e no segundo, ele teve 2 mandatos também, e no final desses 2 mandatos ele passou para Erundino Martins, 2 mandatos. Aí depois o Erundino passou para Mário Eugênio Lopes com 2 mandatos. E hoje eu reassumi a FAMINIT em 26 de janeiro de 2010. E como é que está agora a situação da FAMINIT e como você vê o movimento comunitário em Niterói? Olha, o movimento social em Niterói, ele ainda é forte, mas ele mudou muito a trajetória dele, do início dele para os dias de hoje, mudaram muito. Naquela época havia muita mobilização, as pessoas se mobilizavam. Hoje já não é tanto assim. Hoje o movimento comunitário teve um momento assim muito crescente, e hoje ele tem um momento um tanto frio, porque muitas das pessoas ligadas ao movimento comunitário, eles são ligados a siglas partidárias, ou principalmente a uma pessoa vereador, uma pessoa deputado, enfim, uma questão que deixou um pouco frio o movimento comunitário. Ele já não é tão mobilizado que nem foi. Mas ainda continua, Niterói ainda continua tendo assim, uma pujança muito, muito grande no movimento popular. Então o movimento comunitário, que era muito forte, brigava, passou a ser aparelhado pelo partido político, ou o político aparelhar, então isso enfraquece. Eu não diria que o movimento social, o movimento comunitário são aparelhados. Tem algumas pessoas que sim, outras não. Não são todos que estão aparelhados, mas por ter aquelas pessoas que estavam na defesa de um vereador, na defesa de um deputado, eles desmobilizam um pouco, mas não são todos não. Tem pessoas ainda chamadas autônimo do movimento comunitário, do movimento social, ainda tem pessoas autônomas que não são ligadas a partido, não são ligadas a candidatos. São pessoas que têm o poder de falar com eles sem estar com nenhum tipo de o rabo preso. Com certeza, ter a consciência limpa, sem estar de peso na consciência. O movimento comunitário é um movimento popular, exatamente como você falou no início, do ônibus que sacaneava as pessoas, não tinha quebrava, não tem, é popular. O movimento comunitário é popular. O partido político entra no fim. O popular é que tem razão, não é só isso. Mas por que está relativamente frio? Olha, por essas razões que eu já apresentei, digamos assim, nós temos hoje, a FAMINIT tem em Niterói tem 110 associações de moradores criadas em Niterói. Hoje, participando efetivamente, nós temos aí umas 90 participando. Dessas 90, desde estar hoje em dias
tranquilamente, com toda a sua documentação em dia, umas 60, 70 no máximo. Então, algumas delas o camarada chegou lá, o presidente da associação ficou um cargo fixo, né? Ele passou a ser aquele presidente eterno. E não é assim que a banda toca. O presidente da associação hoje é de 3 em 3 anos, ele pode ser eleito pelo mandato e mais um, dependendo do estatuto daquela associação, e tem indivíduo que se titula permanentemente naquele cargo, ou às vezes até um cargo até que a população legítima, dá legitimidade a ele. Outras vezes não, outras vezes ela impõe. Então, a chegar um momento que o indivíduo diz assim, não, eu fui eleito o presidente da associação, porque quase sempre é um colegiado. A associação de moradores, ele não é um presidente que é o dono da associação, não. Ele tem um colegiado, ele tem uma diretoria, tem um tesoureiro, tem 2 tesoureiros, tem 2 secretários, aí tem a diretoria de outra sequência, né? Diretor da criança, diretor do social, diretor de patrimônio, e vai por aí afora. E aí o indivíduo diz, não, eu sou eleito, eu presidente, e os outros eu convido. É errado. No nosso entendimento, tem que ser a composição completa. Prazo, então, como é que você poderia pensar, já que está meio frio o movimento social, comunitário, como é que podia esquentar? Doutor Daniel, no momento que as pessoas tiver atitudes, ela pode esquentar. Por exemplo, essa manifestação que o senhor está promovendo para o dia 1º de agosto, na Praia de Icaraí, saindo ali de frente à reitoria, é um momento de esquentar, porque as pessoas se aderirem a esse movimento, eles vão saber o porquê morre tanta gente com AVC, e uma doença silenciosa que mata, e que as pessoas às vezes nem sabem de quem morreram, não é verdade? Então eu acredito que se esse movimento, ele puxasse uma tendência às pessoas caírem na consciência deles, que eles têm que ser cidadãos que buscam os seus direitos, porque lá no Estatuto da FANIT tem um slogan que dizia assim, olha, o povo unido conquista seus direitos. Agora, se o povo desunido, um puxa para um lado, outro puxa para o outro, os direitos dele vai esfacelando e não chega a lugar nenhum. Eu acho que tem que haver unidade. E quando há a unidade, as autoridades passam a ouvir o movimento social. Muitas vezes, né, descarta, com pouco tempo é descartado, porque às vezes não tem, as pessoas não se apegam de fato àquela situação. E então eu digo para o senhor o seguinte, hoje nós temos na FANIT, a FANIT tem no seu conteúdo o Congresso, que elege uma diretoria. Posteriormente vai ter o Conselho de Representantes e o Conselho Fiscal, que são órgãos da FANIT. Quando a gente faz o Conselho de Representantes, convida a Associação de Moradores. Cada Associação de Moradores tem direito a 3 representantes dentro do Conselho de Representantes. Se nós tivermos uma pauta e que esteja de interesse com aquelas pessoas, elas mandam aqueles representantes para discutir aquilo. Quando não tem, eu não vou lá, que não vai dar em nada, e fica naquela história. Quer dizer, é um pouco frio, mas eu acredito que quando houver uma perseverança de todas as pessoas que fazem parte do movimento popular, e até mesmo a independência do movimento popular, esse movimento vai crescer. Então, vamos continuar esquentando. Que nós tivemos alguns ganhos em relação a isso, desculpa. Tivemos alguns ganhos. Nós conseguimos, no decorrer desse tempo, nós conseguimos construir, junto à opinião do movimento popular, unidades escolares onde não havia escola, dentro de comunidade, que até dias passados houve aí algumas notícias que não é muito verdadeira, porque os movimentos populares pediram aquilo ali para fazer obra nas suas comunidades. E, por exemplo, no Cantagalo nós conseguimos, com luta nosso movimento comunitário, uma unidade de saúde na Alcebia de Espinto, no governo Valdenir de Bragança. Com muita dificuldade nós conseguimos aquilo ali, porque havia um empreendedor no condomínio de Quinta dos Arcos, tinha um terreno lá e ele dizia que o terreno era da comunidade, só que ele não deixava claro que era a comunidade interna lá do condomínio ou se era externa do entorno do condomínio. E nós fomos buscar aquilo ali, conseguimos aquele terreno no Tapa, e hoje tem uma unidade de saúde chamada Barros Terras, na UCB de Espinho. Isso. Então, depois conseguimos uma escola municipal, que não tinha escola, nossas escolas, para matricular uma criança aqui dentro de Niterói. Isso naquela época, o pai dormia na porta da escola, da sexta-feira até a segunda-feira, quando abria a matrícula. Prazo, antes de terminar, e como é que está a situação dos desabrigados da chuva no Morro do Bom? Como é que está? Isso é uma confusão terrível. Olha, eu não tenho muitas informações claras que eu possa dizer para o senhor. As informações que eu tive uma reunião com o doutor José Roberto Morcazel, e ele me apresentava da seguinte forma: estão buscando recursos junto ao governo do Estado e ao governo federal para construir 10 mil moradias.
Nessas 10 mil moradias ainda não há recurso suficiente para construir isso. Primeiro estão vendo os terrenos locais que eles têm um terreno para construir esses conjuntos habitacional para essas pessoas desabrigadas. Eles pretendem construir 10 mil moradias, ele mostra uma estatística. Agora, o aluguel social, ainda tem pessoas que não receberam o aluguel social, outros recebem e alguns não receberam. Alguns não, tem bastante que não receberam. E aí nós estamos lutando que essas pessoas venham receber, porque na verdade as pessoas foram desabrigadas. Tem lugares que foram dado o laudo da Defesa Civil, outros lugares não foi dado, o Corpo de Bombeiros esteve lá e mandou que aquelas pessoas saíssem dali, e até então a Defesa Civil não tem uma equipe que dê conta dessa demanda. Eu soube hoje também que houve uma mudança, a pessoa que está desabiligada, ele está no batalhão, não vai mais receber os R$400. Por quê? Não, a informação que nós temos, eu tenho essa informação que ele foi passada para mim, que esses aluguéis sociais seriam 6 meses. Era 6 meses de aluguel social. E depois? Depois disso aí ele teria que ter um lugar para ir. Né? Como? Perdeu a casa? Se isso não houver, aí é o momento das pessoas se mobilizarem. Aí tem que se mobilizar. Então, eu acredito que haja mobilização nesse momento por o seguinte: se o indivíduo está recebendo aluguel social, perdeu tudo que ele tinha, a casa dele perdeu, a Defesa Civil. Eu vou dar um exemplo para o senhor. Lá no Maceió, eu presenciei a máquina derrubando aquelas casas que estavam em área de risco. Tem um trecho ali da Rua Barbosa que foram tiradas da casa. Aquela pessoa saiu daquilo ali, 6 meses a casa dele não está pronta, ele não tem para onde ir, a prefeitura tem que pagar o aluguel social. O então, olha só, pagar, mas tem que pagar. Vamos convidar um próximo programa, porque o tempo, lamentavelmente, é curto. Mas esse é o momento que perder a casa, perder o aluguel social, é o momento que a família esquentar essa situação. O prazo foi muito legal, foi um tempo pouco para o prazo colocar a questão. Mas vamos terminar o programa agradecendo a você, a FANIT, ao movimento social, comunitário, e está lá do dia 1º de agosto, domingo, às 10 horas da manhã, na praia de Caraí, em frente à reitoria, na caminhada do AVC, a doença que mais mata do Brasil, e o petróleo tem que ser nosso. Então, vamos terminar assim como se termina o programa. 1, 2, 3, cantando. 1, 2, 3, pulando a cerca com vocês. 1, 2, 3, pulando a cerca com vocês. Alô!